Emily Morris, uma jovem de 25 anos, viveu a maior parte de sua vida na pequena cidade de Brooksville, no interior de Ohio. Desde que se lembra, sua avó, Margaret, era uma figura misteriosa e enigmática. Margaret morava em uma casa antiga à beira da cidade, uma construção de madeira desgastada que era motivo de especulação entre os vizinhos. Os boatos circulavam, principalmente devido a um objeto estranho e aterrorizante que Margaret guardava. Era um espelho antigo, grande e ornamentado, com molduras de ouro desbotado. No entanto, o espelho estava sempre virado para a parede, escondido atrás de um guarda-roupas antigo de carvalho. A curiosidade sobre o que poderia estar escondido naquele espelho sempre assombrou Emily. A avó sempre foi uma pessoa reservada, e à medida que Emily crescia, ela também se tornava uma confidente de Margaret. Emily descobriu que a avó tinha um passado obscuro e que a morte prematura da mãe de Emily, quando ela ainda era uma criança, estava envolta em mistério. Margaret raramente mencionava a mãe de Emily e desviava de qualquer pergunta sobre sua morte. A relação entre avó e neta era estreita, e Margaret compartilhava histórias horripilantes de um primo que enlouqueceu depois de ter olhado de relance para o espelho amaldiçoado. O primo costumava murmurar palavras estranhas e ininteligíveis, enquanto seus olhos transbordavam de terror. A casa de Margaret era um local sinistro, com barulhos estranhos durante a noite que faziam os vizinhos se manterem afastados. Ninguém tinha coragem de se aproximar da casa além de Emily, que visitava a avó regularmente. O mistério sobre a morte de sua mãe e a relação entre Margaret e o espelho maldito lançavam uma sombra constante sobre a vida de Emily, e a avó, em seu leito de morte, sussurrou segredos perturbadores sobre o espelho que a atormentaram até o fim. Agora, com a avó falecida e o espelho herdados, Emily se vê diante de um dilema: seguir as advertências da avó e nunca olhar para o espelho, ou sucumbir à curiosidade que a atormentou a vida inteira. Após o triste velório de sua avó, Emily retornou à casa de Margaret, que agora parecia ainda mais sombria do que nunca. As lembranças aterrorizantes das histórias da avó e os segredos sussurrados em seu leito de morte a atormentavam. O medo de entrar na casa sozinha era esmagador. Emily decidiu buscar ajuda profissional e procurou o xerife da cidade, Robert Turner. No entanto, o xerife não levou a sério as histórias do espelho e até fez piadas sobre o tema, deixando Emily se sentindo desamparada e frustrada. Enquanto Emily estava na delegacia, ela encontrou sua amiga de longa data, Sophie Anderson, uma escritora de horror conhecida por sua habilidade em transformar lendas urbanas em narrativas aterrorizantes. Emily mencionou brevemente a situação, e Sophie percebeu que aquilo estava estranhamente conectado a histórias que havia ouvido antes. Sophie havia se inspirado nas lendas do espelho maldito para escrever um de seus livros, explorando as consequências terríveis de olhar para o espelho. Ela se ofereceu para ajudar Emily a investigar o mistério. Juntas, elas retornaram à casa de Margaret em uma tarde sombria. Enquanto exploravam o interior escuro e empoeirado, começaram a ouvir barulhos estranhos. Sussurros ecoavam pelos corredores e seus nomes eram chamados em tons sussurrantes e ameaçadores. O medo tomou conta delas e decidiram sair da casa apressadamente. Mas naquela noite, tanto Emily quanto Sophie tiveram o mesmo pesadelo angustiante. Sonharam que eram arrastadas para um mundo de sombras pelo reflexo distorcido do espelho. E quando acordaram, estavam lado a lado, sonâmbulas, na frente da casa de Margaret. Como se fossem conduzidas por uma força invisível, entraram na casa novamente. Lá dentro, encontraram anotações antigas da avó, descrevendo pesadelos vívidos e visões terríveis que a atormentaram após adquirir o espelho amaldiçoado. A avó escreveu sobre como o espelho parecia chamar por ela, sussurrando segredos obscuros e tentadores em sua mente. O medo e a perplexidade tomaram conta de Emily e Sophie enquanto liam as anotações da avó. A casa e o espelho escondiam segredos aterradores que agora as envolviam. A curiosidade as impulsionava,
Mas a sensação de que algo maligno estava os observando crescia a cada momento. Determinadas a descobrir os segredos do espelho, Emily e Sophie decidiram tirá-lo da parede. Com cuidado, Emily segurou o espelho, sentindo uma sensação gelada percorrer sua espinha, enquanto olhava para seu próprio reflexo. Foi então que as imagens horripilantes começaram a surgir na superfície do espelho. Reunindo todas as forças, Sophie correu em direção ao espelho, determinada a destruí-lo antes que Emily fosse completamente absorvida. No entanto, o espelho permaneceu intacto, mesmo quando ela bateu nele com desespero. Os gritos de Emily desapareceram abruptamente, e o silêncio dominou a sala. Sophie, aterrorizada, tentou gritar por ajuda, mas sua voz não saiu. Correu até o banheiro e olhou para o espelho lá. Foi quando percebeu que não tinha mais orelhas, nem boca. Apenas seus olhos estavam arregalados e totalmente negros. Em um último ato de desespero, Sophie correu para sair da casa, mas tropeçou e caiu da escada em um tombo fatal. Enquanto sua vida se esvaía, ela ficou caída no chão, imóvel, enquanto tudo ao seu redor se tornava um vazio aterrorizante. Emily, agora aprisionada dentro do espelho, lutava em um abismo de escuridão e desespero. Ela não conseguia ver nada, nem mesmo seu próprio reflexo. Sua voz estava sufocada, incapaz de alcançar o mundo exterior. O espelho, uma prisão insidiosa, havia roubado sua alma, e agora ela se encontrava em um estado de tormento eterno, vagando nas sombras em busca de qualquer vestígio de vida para compartilhar sua terrível prisão. O silêncio sombrio envolveu a casa de Margaret, guardando seus segredos macabros para sempre. Emily havia desaparecido na escuridão do espelho, enquanto o objeto amaldiçoado aguardava pacientemente sua próxima vítima.